E aí, pessoal que segue o meu canal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria trazer uma mensagem bastante forte, bastante impactante. E é um assunto muito rotineiro, é um assunto do dia a dia que muitos passam, se não passou, provavelmente ainda vai passar, que é o assunto da inveja. A inveja que, pela palavra de Deus, é condenada, é tido como algo diabólico. A inveja que não é nada bom, que não é nada do céu. Então hoje eu decidi falar um pouco sobre esse tema, sobre como lidar com a inveja. Aproveita já e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama. E vamos para o vídeo. A palavra de Deus diz que o justo, aquele que Jesus Cristo tornou justo por meio do seu sangue, esse precisa andar pela fé. E a fé existe uma caminhada, existe um percurso a ser trilhado pela fé até que o destino, até que um alvo venha a ser alcançado. E qual seria esse alvo? Seria a promessa cumprida, que no caso dos que creem em Jesus Cristo, creem na promessa da salvação. Então esse é o destino e existe um percurso, existe um caminho. E nessa caminhada a gente passa por problemas, passa por dificuldades, mas também passa por coisas boas, por momentos de alegria, por momentos de felicidade que o Senhor também nos proporciona, momentos a qual a gente também possa estar cumprindo e manifestando o propósito, que esse, por sua vez, é o maior momento de alegria de um ser humano, é poder viver e manifestar em plenitude o seu propósito. E o que é o propósito? O propósito é aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. O propósito de um ser humano é a sua utilidade para Deus. O propósito é aquilo que você faz, que você consegue glorificar o nome do Senhor. Então existe um destino, existe um percurso e existe um propósito a ser manifestado. E quando esse propósito é manifestado, algumas pessoas que manifestam, que vivem em plenitude o seu propósito, esses passam a ser alvo de invejosos. Esses passam a sofrer ataque de pessoas que não queriam que essa pessoa desenvolvesse aquele ministério, aquele propósito, aquela utilidade para Deus. Então, quando você está nesse percurso em direção ao seu destino, é que você descobre quem realmente te ama, quem realmente quer ver o seu bem, quem realmente está feliz e alegre por você estar na caminhada certa, no caminho certo, em direção ao alvo, ao destino desejado. Você precisa entender que existem pessoas que te amam de verdade, que precisam permanecer nessa caminhada junto com você e pessoas que precisam sair dessa caminhada com você. Então, meu irmão, só deixe permanecer na sua caminhada de fé, na sua jornada de fé, quem realmente ama você, quem realmente sorri com você e por você. Porque quem nos ama de verdade entende o nosso destino, entende para onde nós estamos caminhando, sabe que nós estamos no caminho certo e por isso se alegra junto conosco. A inveja, por sua vez, é uma realidade. A inveja, ela chega devagar. E a inveja, ela provoca, ela causa um desconforto por parte de quem a sente. Então, esse desconforto são alguns sintomas que essa pessoa que te inveja começa a dar como sinais. Na palavra de Deus está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 18, vai relatar a história de Saul. E nessa história conta um pouco sobre um processo de inveja de Saul contra Davi. Saul, ele vai perder muito tempo invejando Davi pelas coisas que Davi fazia, pelas coisas que Davi manifestava. E tudo aquilo que Davi manifestava como seu propósito causava o desconforto em Saul, causava uma inveja em Saul, a ponto de Saul planejar matar Davi. Olha como a inveja é uma coisa perversa, é uma coisa diabólica. Então, nesse texto de hoje, eu queria trazer 3 motivos para alguém ter inveja de você. O primeiro motivo é porque a pessoa que te inveja, ela quer ser você. Davi, ele era apaixonado pela vida. Davi, ele era uma pessoa que era confiante em Deus e via a beleza do Senhor na natureza, nas coisas que a vida lhe proporcionava. Davi, ele era esse homem que o Senhor se agradava, que compunhava os seus hinos, os seus salmos. Ele tinha uma vida de adoração ao Senhor e tinha uma vida de gratidão ao Senhor. Mas o invejoso Saul, ele era diferente de Davi porque ele não fazia força para viver.
Saul, ele não tinha prazer pela vida, ele não era apaixonado assim como Davi pela vida, a ponto de, quando Saul morreu, no ato da morte de Saul, ele não deixou nem que ninguém matasse ele mesmo tirou a sua vida. Ele não tinha paixão pela vida, ele não tinha aquela determinação como Davi tinha pela vida, e isso era um dos motivos que Saul invejava Davi. Essa paixão pela vida, essa paixão em manifestar o seu propósito, diferente de Davi que fazia de tudo para sobreviver. Davi, ele, quando estava em situação de perigo, ele fugia, ele se fazia de louco, ele dava o seu jeito para sobreviver. Davi que por diversas vezes foi perseguido, não só por Saul, mas por outros homens, por guerrilheiros, por reis, mas ele fazia de tudo para sobreviver porque ele tinha essa paixão pela vida. E Saul não tinha. E essa é uma das causas, esse é um dos motivos de Saul ter inveja de Davi, porque Saul queria ser como Davi. Segunda coisa, Davi era amado pelas pessoas. Tem gente que não sabe, irmão, ver os outros serem amados. Ser amado causa inveja. Ser amado causa um ódio por parte de quem te inveja. Davi, ele era muito amado pelas pessoas. Davi era amado inclusive pelos filhos de Saul. Mical amava Davi, Jonatas, que era um dos melhores, se não o melhor amigo de Davi, eles amavam Davi e isso produzia inveja na vida de Saul. Ser amado causa inveja. Me faz lembrar da passagem de José, que era um sonhador, que era muito amado pelos seus pais, mas isso causou uma inveja muito grande na vida dos seus irmãos, a ponto dos seus irmãos também querer matá-lo, vendê-lo, fizeram o que fizeram com José, como muitos conhecem já a história. Ser amado pelas pessoas causa inveja. Outro motivo é porque Davi, ele era muito seguro. Davi, ele era um homem autêntico. Davi, ele passou por um momento de lutar contra um gigante. Teve coragem, teve a determinação de enfrentar aquela batalha. E Davi, em todo momento, ele foi autêntico. Ele foi seguro em si e seguro no Deus que ele servia. A ponto de Saul querer lhe oferecer uma armadura para que ele viesse a lutar, mas Davi certamente recusou aquela armadura. E diferente de Saul, que era inseguro, que gostava era de musiquinha, de bajulação dentro do palácio. Saul gostava disso. Saul não tinha segurança, não tinha aquela autenticidade que Davi tinha e quis oferecer a sua armadura para Davi vir a lutar. Mas Davi era autêntico e seguro de si. Ele sabia o Deus que ele servia, recusou a armadura, lutou contra o gigante com pedras apenas e venceu. E o que é que Davi nos ensina com isso? Ele nos ensina a dizer assim: seja você mesmo. Use as ferramentas que o Senhor te deu, que o Senhor já confiou nas tuas mãos. Não queira ser os outros, porque os outros já existem. Esses são alguns fatores que faziam com que Saul invejasse Davi, fazia com que Saul quisesse ser como, ou mesmo ser Davi. O segundo motivo que faz alguém te invejar é porque essa pessoa odeia a si mesmo. Olha que forte. Existe uma frase que diz: quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Tem pessoas que acham que a vida é um pódio e só ela pode estar no primeiro lugar. E só ela pode ser o cara, o tal, o bam. Só que a vida não é um pódio, a vida não é uma competição. E isso faz com que pessoas gerem em si uma certa falsidade, um certo desconforto, e esse desconforto produz a falsidade para vir lidar contigo, porque se ela não estiver no primeiro lugar, se ela não estiver no lugar de destaque, ela está no lugar errado. E na sua frente ela vai ser uma pessoa, e nas suas costas ela vai ser outra, com essa falsidade desenvolvida por conta de uma inveja. Então, o segundo motivo é que as pessoas odeiam a si mesmo por achar que a vida é uma competição e por achar que se ela não estiver no pódio, se ela não estiver no primeiro lugar, os outros não podem, os outros têm que estar embaixo, os outros precisam estar embaixo e por isso ela vai ser falsa, ela vai desenvolver essa falsidade contra a sua pessoa e na sua frente vai ser uma coisa e nas suas costas vai ser outra. Saul se odiava porque ele era medíocre. Saul, ele sabia
disso, ele sabia que ele não conseguia se destacar, assim como Davi vinha se destacando, matando seus 10 milhares, Saul não conseguia. Saul, ele era medíocre. Ele não conseguia andar com pessoas melhores. Ele não conseguia evoluir, ele só andava com pessoas medíocres. Saul, ele era orgulhoso. Saul não sabia aprender com o ouro do outro. Ele não sabia ver o brilho do outro. Ele queria que ele brilhasse. Esse foi um dos erros de Saul. Saul não sabia contemplar a vitória do próximo. Porque Davi tinha matado um gigante, tinha feito uma coisa de benefício para aquele reinado, para aquele rei. E Saul poderia ter dito: Saul, fica aqui comigo, fica do meu lado, porque tu sabe matar gigante. Eu preciso de você do meu lado, mas não. Saul foi expulsar Davi dali da sua presença, dali do seu palácio. Fez expulsar a ponto de perseguição, até de morte, contra a vida de Davi, simplesmente por inveja, simplesmente por não reconhecer a sua mediocridade, simplesmente por não reconhecer o brilho do próximo, o brilho do outro, e causar assim uma perseguição a ponto de Davi ter que fugir. Saul era frouxo. Saul não fez o que precisava ser feito. Enquanto Davi, que fez o que precisava ser feito, com sua determinação, com sua fé, com sua garra, com sua autenticidade e com a sua segurança, conseguiu vencer gigante, conseguiu fazer coisas que Saul não conseguiu fazer, porque Saul era frouxo, medíocre, orgulhoso, não sabia aprender com o próximo e somente afastava as pessoas de si. A lição que eu tiro dessa passagem é que encontre, meu irmão, a grandeza do próximo. Encontre o ouro, o brilho do próximo e não o contrário. Encontre a pérola, encontre a preciosidade do seu irmão e não o contrário. E o terceiro motivo porque Davi era invejado, ou o motivo de alguém te invejar, é porque se alguém te vê como uma ameaça. Davi era um bom líder. Davi estava se destacando. Davi ali passou a ser uma ameaça para Saul, e por ser uma ameaça, ou melhor, por Saul ver Davi como uma ameaça, ele começou a invejar Davi. Mas por que uma ameaça? Porque o gigante passou 40 dias ridicularizando o povo de Israel, o povo de Deus, o povo a qual Saul era líder, a qual Saul era o rei daquele povo, e nada fazia e nada fez para resolver aquela situação. Então, se Saul não fez nada, Saul era um péssimo líder. Saul, ele sabia que ele era um péssimo líder, ele sabia que ele era covarde, ele sabia que ele estava diante de uma situação a qual precisava ser resolvida, ser solucionada, mas nada fez. Saul não fez absolutamente nada para resolver o problema do gigante, até que apareceu Davi, e com a sua coragem, e com a sua segurança, e com a sua autenticidade, resolveu aquele problema, combatendo aquele gigante, matando aquele gigante, resolvendo aquela afronta. E por Davi ter feito isso, ter desenvolvido esta ação, isso gerou mais ainda inveja na vida de Saul, porque Saul se sentiu ameaçado, porque percebia que Davi era um bom líder, percebeu que Davi conseguia resolver problemas que ele não conseguia resolver, e isso causava inveja na vida de Saul. Saul passou a enxergar Davi como uma ameaça. Era necessária uma atitude de Saul, mas Saul não fez nada, e por isso ele passou a enxergar quem fez como uma ameaça, porque ele mesmo não tinha capacidade para fazer. Davi teve atitude. Davi fez, derrubou o gigante, demonstrou ser um bom líder. Uma parte interessante dessa passagem é que Davi ele era ousado. Como assim ousado? Davi ele chegou ali no exército antes de enfrentar o gigante, perguntando várias coisas a respeito do gigante, fez algumas perguntas, estava ali envolvido, interagido, até que o seu irmão chega em Davi e pergunta: Davi, por que tu não está lá cuidando das ovelhas? Na tentativa de menosprezar Davi. E o que Davi fez? Ele simplesmente olhou para o lado e voltou a fazer os seus questionários e não deu a menor importância para o que o seu irmão havia lhe falado. Porque toda vez que uma pessoa ousada determina realizar tal coisa, vai vir acompanhado um espírito de intimidação,
vai vir acompanhado de um espírito tentando te parar, tentando te calar, tentando te menosprezar, mas não pare por espíritos de menosprezo, não pare por espíritos de intimidação, permaneça na ousadia, permaneça fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenara a fazer, que o Senhor lhe confiara a fazer. E Davi fez isso. Davi ele tinha essa ousadia. O seu irmão se achega, faz alguma pergunta para tentar lhe menosprezar, mas Davi não dá importância nenhuma, continua ali os seus questionários aos homens do exército, para tentar tirar alguma informação de combate. Então Davi, ele era esse homem com essas características, com essas virtudes. Davi ele era um homem grato, Davi ele era um homem encorajador. Davi ele fez com Saul o que era para Saul fazer com ele. Davi não deixou Saul desfalecer. Davi foi encorajar Saul. E por todas essas coisas que Davi fez, ele se tornou uma ameaça. Davi ele era grato a Deus. Davi ele tinha esse coração confiante no Senhor. Ele tinha no seu coração: se o Senhor já me ajudou a matar um leão e um urso, será que o Senhor não vai me ajudar a derrubar esse gigante? Davi não questionava, Davi era confiante, Davi era grato, Davi era seguro de si, e todas essas características produziam inveja em Saul contra Davi. Davi tinha um coração de honra, porque Jessé poderia até ter esquecido de Davi quando o profeta foi na casa dele para ungí-lo como rei. O seu pai podia até ter esquecido, mas Davi não guardou mágoa, Davi não guardou rancor no seu coração, pelo contrário, ele honrou ao seu pai, honrou aos seus líderes, honrou ao seu rei e fez o que fez com coragem, com determinação, cumprindo o seu propósito aqui nesta terra, que era tudo que o Senhor queria que ele fizesse. E assim Davi cumpriu tudo o que o Senhor queria que ele fizesse, e Davi foi recompensado, e até hoje ele é reconhecido como um dos grandes homens da fé. Até hoje Davi é reconhecido como o segundo coração de Deus, um homem com coragem, um homem com determinação, um homem sensível e aquebrantado diante da presença de Deus, um homem que sabia perdoar e que sabia pedir perdão, um homem que agradava a Deus, que buscava pela aprovação de Deus e não dos homens. Esses são os motivos para alguém te invejar, para alguém ter inveja de você. Mas como você consegue vencer a inveja? São 3 coisas que você precisa fazer para vencer a inveja. Parar de enterrar o lixo, não guardar, não deixar que a inveja te atinja, não deixar que a inveja de alguma maneira consiga atingir o seu interior, porque o que está dentro foi o que o Senhor colocou, e se está dentro ninguém mexe, ninguém toca, ninguém consegue fazer nada contra. Então não enterre lixo, não enterre mágoa, não guarde rancor, não guarde amargura daqueles que te invejam. Saiba regar o seu jardim, continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, sem parar, com determinação, sem se amedrontar, sem receber intimidação. Com o teu espírito de ousadia, permaneça regando o seu jardim, fazendo o que o Senhor te ordenou a fazer. E por fim, saiba admirar o jardim do próximo. Saiba admirar o jardim do seu vizinho, saiba reconhecer as virtudes, as características boas do seu vizinho, porque fazendo isso, certamente você vai se livrar e se libertar de uma vez por todas da inveja. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você tiver gostado, porque quando você faz isso, você ajuda muito o crescimento do canal e o vídeo ele é entregue para mais pessoas. Até a próxima e a paz do Senhor Jesus.